Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. Tem também jogador de time rival aqui no Rio de Janeiro tentando desvalorizar o grande trabalho que o Flamengo vem fazendo na temporada 2025. Temos o Wesley, jogador concedeu entrevista coletiva na seleção brasileira, arrancou risos de todo mundo pelo fato de ser espontâneo. O Wesley é espontâneo. Vamos falar também de Jorginho novamente, mais uma atualização. E lateral direita, o Wesley. Pela entrevista que fizemos com o José Boto, deu para entender que o Wesley está vivendo os últimos meses com a camisa do Flamengo, que dificilmente não será vendido na próxima janela de transferência. E aí, qual é a reposição? Muita gente me pergunta sobre o lateral direito, Gaston Martirena, do Racing, que se destacou pelo Racing recentemente e que foi alvo do Flamengo na última gestão. Agora, ele continua sendo alvo? Calma, nós contaremos para vocês no vídeo de agora, mas antes aquele velho, chato, tradicional pedido, porque se não pedir vocês acabam esquecendo e isso é importante. Muita gente chega aqui no canal Vene Casagrande e ainda não é inscrito e eu peço para se inscrever porque isso é importante. É importante porque eu tenho metas, eu levanto todo dia da minha cama com uma meta. Eu vou chegar a 400 mil inscritos aqui no canal em 2025 e com a ajuda de vocês nós vamos bater esse objetivo aí, eu tenho certeza. Vamos para as informações, galera? Eu vou começar falando do Verratti, atacante do Vasco, um cara que eu super respeito, vou ser bem sincero, gosto do estilo Verratti, jogador, brigador, não gosta de perder, respeito demais o Verratti. Mas ontem ele deu uma entrevista coletiva e uma declaração dele me chamou a atenção. O Flamengo foi o justo campeão carioca, mas eles foram beneficiados. Isso, aí eu fico até em silêncio, porque na entrevista coletiva do Felipe Luiz, depois do título em cima do Fluminense, o Felipe Luiz disse o seguinte: Flamengo merece ser respeitado. Reclamações de Vasco e Fluminense sobre a arbitragem são para tirar o foco do jogo e o mérito de quem venceu. O Felipe Luiz, ele falou isso porque ele ficou incomodado com a forma que estão falando de arbitragem e dando a entender que o Flamengo só vence porque a arbitragem ajuda. Gente, se a gente for parar e analisar, a arbitragem é ruim e erra para todo mundo. Erra para todo mundo. O Flamengo foi muito prejudicado no segundo jogo, no domingo, muito prejudicado. Otávio deveria ter sido expulso, não foi falta em cima do Juninho no primeiro gol anulado do Flamengo. Muita coisa aconteceu. Teve um pênalti, na minha concepção, em cima do Gerson, do Canóbio. O Flamengo foi muito prejudicado. E o Verratti, ao falar isso, que o Flamengo foi beneficiado, independentemente se ele quis dizer contra o Vasco, contra o Fluminense, contra o Botafogo. Não, o Flamengo não foi beneficiado. E eu concordo com a primeira parte dele. O Flamengo foi o justo campeão carioca. Uma pena o Verratti e outros jogadores tratarem o título do Flamengo dessa maneira. Galera, vamos falar agora de Wesley, porque ele concedeu entrevista coletiva e ele falou sobre a relação dele com o Gerson. E foi muito espontâneo. Eu tô rindo porque eu lembro do vídeo, eu lembrei do vídeo agora. Ele falou: quando fiquei sabendo que seria convocado, todo mundo viu o vídeo. Foi uma gritaria, eu não ouvi o nome do Gerson. Foi Wesley e todo mundo gritou lá em casa. Eu não vi o nome dele, comecei a pesquisar. O Gerson não vai, o Gerson não vai. Aí depois senti o alívio dele estar ali na lista. Peço bastante conselho a ele, às vezes nem peço, ele chega falando, faz assim, faz assado. Eu falo: caramba, paizão, seleção. Aí ele: agora mudou a chave. Estou colado com ele, pedindo conselho. Estou mais nervoso para treinar do que para dar coletivo. Cara, e assim, vou ser sincero, eu fico muito feliz pelo sucesso do Wesley. Um garoto que eu acompanho desde as categorias de base, desde quando ele chegou ao Flamengo, lá do Tubarão. O cara ganhava uma bolsa de 200, 300 reais e hoje está tendo sucesso com a camisa do Flamengo, titular absoluto, está na seleção brasileira. Eu particularmente, cara, eu considero isso uma virtude. Eu fico muito feliz com o sucesso das pessoas. Depois que eu comecei a trabalhar no futebol, ser jornalista, eu costumo dizer que eu não torço só para o Flamengo, eu torço para várias pessoas. Cara, e tem vários profissionais que eu torço bastante. O Felipe Luiz é um, que é um cara extremamente profissional. O Abel Ferreira é outro trabalhador, você gosta ou não dele. Eu não suporto as entrevistas do Abel Ferreira, as coletivas, mas é um cara extremamente trabalhador. E
Tem vários outros aí, inclusive dentro do Flamengo. Hugo Souza, o Neneca, o cara muito trabalhador, torço pelo sucesso dele. E você deveria pensar dessa maneira, tem essa virtude, cara. Fique feliz com o sucesso dos outros. Isso aqui é uma dica, tá? Um conselho, não é o Vene Coaching falando, mas eu acho que o mundo já está cheio de injustiça, cheio de maldade. Se você começar a vibrar positivo, pensar positivo para os outros, essa energia vai voltar para você, eu tenho certeza disso. E o Wesley é um cara que eu tenho esse pensamento por ele, eu torço muito pelo Wesley para que ele tenha muito sucesso. Espero que fique mais tempo no Flamengo, mas caso não fique, o Flamengo já tem outros nomes. Ah, e sobre o Wesley, ele deve ser reserva no jogo contra a Colômbia nessa quinta-feira. O time que treinou ontem, pelo menos, Alisson, Wanderson, Marquinhos, ou seja, o Wanderson mantido na lateral direita, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, Bruno Guimarães e Gerson, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. Esse é o provável time. E sobre a lateral direita, caso ele saia, o Flamengo tem sim nomes mapeados. E tem um nome aí que a torcida do Flamengo gosta bastante, que é do Gaston Martirena, lateral direito do Racing, que a antiga gestão do Flamengo queria contratar quando o Wesley estava sendo vendido para o Atalanta da Itália. E aí ele acabou não indo, ficou, o Flamengo desistiu da contratação do Martirena, do Racing. Eu perguntei ao José Boto na entrevista coletiva, para quem não pôde ver, eu conto, mas fica a sugestão para assistir essa entrevista que eu fiz com ele, sensacional. Ele falou que o Martirena não se encaixa no perfil do estilo de jogo do Felipe Luiz, que não está na mira do Flamengo. Você que me questiona nas outras redes sociais, ou até mesmo na rua, outro dia um rapaz me perguntou isso no mercado, se o lateral direito do Racing estava vindo para o Flamengo, no caso o Martirena. Não está. O Flamengo não tem a pretensão de contratá-lo. Por falar em contratá-lo, o Flamengo já contratou o novo treinador sub-20, o Nuno Campos. Ele está desde semana passada aqui no Rio de Janeiro e o Boto só vai anunciá-lo na próxima semana, quando acabar a data FIFA, porque o Boto está preparando uma série de mudanças no sub-20, algumas trocas de funcionários, enfim. Isso vai acontecer em breve e o técnico campeão da Libertadores, o Kleber dos Santos, ele não ficará no Flamengo, pelo menos essa é a última informação que eu tive, e ele vai ser desligado. A gente pôde ver aqui na entrevista que fizemos com o Boto que a ideia é unificar sub-20 e elenco profissional. E no conhecimento dele, na visão dele, o Nuno Campos se encaixa melhor nesse estilo de trabalho, nesse perfil de trabalho. A ver como que será o treinador português no sub-20. Lembrando que o Nuno Campos, o último trabalho dele foi de auxiliar do Renato Paiva, lá no Clube do México. Hoje o Renato Paiva está no Botafogo, o Renato Paiva tentou levá-lo para o Botafogo, mas o Nuno Campos virou e falou: não, Renato, eu já dei minha palavra ao José Boto, ainda não tinha assinado o contrato dele, eu já dei minha palavra, eu vou para o sub-20 do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, galera, o Jorginho chega hoje, tá, ao Rio de Janeiro. O Flamengo está ciente que ele vem ao Rio de Janeiro com a esposa dele. Os empresários que estão intermediando essa ida dele para o Flamengo, ou a provável ida dele para o Flamengo, também estão cientes, vão recebê-lo, vão passar alguns momentos dos dias que o Jorginho ficará aqui com a família no Rio de Janeiro. Repito, a esposa dele tem uma consulta médica, não é nada urgente, repito, não é nada preocupante, calma, não é nada disso. Apenas uma consulta médica com o médico da confiança dela e dele também. E aí o Jorginho vai aproveitar para apresentar o Rio de Janeiro, enfim, aquele approach para poder assinar com o Flamengo e ela entender que o Rio de Janeiro é, de fato, uma cidade maravilhosa. Eu, no lugar dele, no lugar dela, não pensaria duas vezes. O Rio de Janeiro é sim uma cidade maravilhosa, tem os seus problemas sim, mas eu vou ser bem sincero, arrisco a dizer que os atletas de futebol estão longe de vivenciar próximo como o povo, entre aspas, normal do Rio de Janeiro vivencia sobre os pontos negativos do Rio de Janeiro. Se eu fosse atleta de futebol, eu, sem sombra de dúvidas, ia sonhar em jogar no Flamengo. Salário em dia, disputando títulos de expressão, tendo visibilidade mundial, porque essa é a verdade, o Flamengo dá visibilidade mundial, estrutura absurda, um baita treinador, profissionalismo. Se eu fosse atleta de futebol, eu não queria outra coisa.
Rio de Janeiro, esquece. Esquece. Eu ficaria no Flamengo. Eu, se eu fosse o Jorginho, já ganhou tudo lá na Europa, já participou de vários campeonatos europeus. Cara, um grande desafio seria jogar no futebol brasileiro, e o Flamengo, sem sombra de dúvidas, hoje é a melhor oportunidade possível para um atleta. Beleza, galera? Partiu SBT agora, tamo junto, fui!